Sou Marcelo Viana, que é professor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. Eu acho que é seguro dizer que provavelmente essa instituição científica de maior prestígio internacional no Brasil, hoje em dia. E o próprio professor Marcelo Viana é um dos mais eminentes matemáticos brasileiros, na verdade, um dos mais eminentes matemáticos a nível internacional na área de sistemas dinâmicos. Ele formou-se em matemática na Universidade de Porto, fez doutorado no Brasil, no INPA, se não me engano, tenho aqui informação, concluiu em 1990 o doutorado, comunicação com o professor Chapo Tavares, um matemático brasileiro de grande importância, e ele tem um currículo de grande destaque internacional, tem mais de 60 publicações em diversos projetos científicos do mais alto nível, como Annals of Mathematics e outros do mesmo padrão. Muito me impressionou ao ler a biografia dele, que ele já orientou nada mais nada menos que 21 doutoramentos, que é certamente algo de excepcional. E é um grande prazer para nós termos aqui a presença dele para falar para nós do nosso convite à física. Eu queria agradecer mais uma vez a vinda e passar a palavra então ao Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Está funcionando? Ótimo. Bom, eu que quero agradecer esse convite, essa oportunidade de vir aqui, em particular ao professor João Caraça, e a chance que ele me dá de falar com uma audiência jovem e um pouquinho distinta daquela que eu tenho o hábito de falar. Eu já fiz essa apresentação em outras circunstâncias e eu costumo dizer que, como é bem sabido, a física é uma sub-área da geometria. Eu não vou ousar dizer isso aqui hoje, que eu estou em minoria, mas essa frase serve de conexão para explicar qual é a conexão que os temas que eu vou apresentar têm com a física. O professor João Barata mencionou Minkowski. A partir de Minkowski e a partir de Einstein sabemos que a teoria da relatividade é essencialmente uma teoria geométrica, e essa é uma parte da conexão com os temas que eu vou apresentar. O título principal é Conjectura de Poincaré. Conjectura de Poincaré, que eu vou formular daqui a pouco, é um problema antigo em matemática, um dos mais famosos. Eu vou falar um pouquinho sobre a história. É uma história muito rica porque começa no início do século XX e termina no início do século XXI, praticamente 100 anos depois de ter sido formulada. A conjectura foi resolvida, foi demonstrada, e é uma história rica durante esse período, esse século que transcorreu entre a formulação e a solução, mas também é uma história rica a partir da solução, porque bom, aqui eu estou entrando um pouquinho na área da fofoca, mas a partir do aparecimento da solução da conjectura de Poincaré aconteceram vários episódios um pouquinho rocambolescos que fizeram com que acontecesse uma coisa meio inusitada, que é um problema de matemática ser mencionado com grande honra no New York Times, na revista New Yorker e praticamente todos os grandes jornais do mundo, incluindo jornais não tão grandes como os tabloides britânicos. A matemática alcançou fama junto do grande público. Isso teve tudo a ver com a conjectura de Poincaré. Então, a minha apresentação vai ter 4 partes fundamentais. No primeiro capítulo eu vou introduzir as noções cruciais, inclusive para poder formular a conjectura de Poincaré. Talvez aqui eu vá um pouquinho lento demais. Essa apresentação foi preparada para um público menos culto do que esse que eu tenho aqui. Mas assim mesmo eu acho que é bom repassar as ideias, as noções fundamentais, para termos certeza de que temos uma notação em comum. Em seguida eu vou falar de um problema que está por trás da conjectura de Poincaré, um problema mais amplo, que é o problema da classificação das variedades. Na terceira parte da apresentação, finalmente eu vou falar sobre a conjectura de Poincaré, sobre o que ela diz. E na quarta eu vou dar algumas ideias da demonstração da conjectura, por várias razões. Primeiro, porque matemáticos têm essa compulsão que sempre precisam provar alguma coisa, e também porque a prova da conjectura de Poincaré, a conjectura em si mesma tem conexões com problemas da física, mas curiosamente a demonstração também. A demonstração é inspirada por ideias inesperadas da física, que eu espero ilustrar para vocês. Então vamos começar com a primeira parte. Vamos definir os objetos, as noções fundamentais que estão por trás da conjectura. E a primeira noção é a noção de variedade.
Variedade, em poucas palavras, é uma palavra meio infeliz, uma tradução de manifold em inglês. Uma variedade é uma superfície com várias dimensões. O modo como podemos definir de maneira não técnica é que é um espaço em que a posição de um ponto pode ser caracterizada usando um certo número de coordenadas, e o número de coordenadas que nós utilizamos é chamado de dimensão da variedade. Por exemplo, se nós queremos localizar um ponto sobre a superfície da Terra, nós precisamos dar dois números, a latitude e a longitude. Esses dois números, essas duas coordenadas, caracterizam a posição de qualquer ponto. Então, a superfície da esfera é uma variedade com dimensão 2. E, em geral, o número de variedades pode ser qualquer. Nós temos palavras especiais para variedades de uma dimensão, são chamadas curvas, e variedades de dimensão 2 são chamadas superfícies, e a partir daí, a partir de dimensão 3, 4, etc., usamos a denominação genérica de variedade. Dentro das variedades é usual distinguir duas classes, há várias distinções, mas uma das mais básicas é a distinção entre variedades abertas e variedades fechadas. Tecnicamente é meio complicado de definir, mas a ideia é muito simples. Uma variedade aberta é uma variedade em que uma partícula pode se deslocar indo em direção ao infinito, de maneira ilimitada. Enquanto que uma variedade fechada, como por exemplo o tóron, é uma variedade em qualquer caminho infinito tem que se autoacumular, porque não tem espaço para fugir para o infinito, tem que voltar sobre si mesmo. O que eu quero dizer aqui com variedade fechada, para usar uma expressão matemática técnica, é variedade compacta, sem bordo, para aqueles que sabem o que isso quer dizer, mas a noção fundamental é essa aqui. Diz que numa variedade fechada, os pontos não conseguem fugir as partículas não conseguem fugir para o infinito. Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes, sobretudo para alguém que não sabe o que é uma variedade. Por que essa é uma noção importante? Eu acho que eu não preciso explicar isso aqui a esse público, mas já que está escrito lá, deixa eu dizer assim mesmo. Essa noção é absolutamente fundamental, porque sempre que nós queremos, essencialmente sempre que queremos modelar um sistema experimental, o espaço de estados do sistema é uma variedade. Um sistema físico, por exemplo, é sempre descrito por um certo número de variáveis, um certo número de graus de liberdade, e isso significa exatamente que o espaço de possíveis estados dele é uma variedade. O número de graus de liberdade é a dimensão dessa variedade. Por exemplo, um dos sistemas físicos mais simples que existem, o pêndulo simples. O estado do pêndulo é descrito por duas variáveis. Uma delas é a posição do pêndulo em cada instante, aquele θ que está ali, que é uma variável angular, que descreve a posição. Mas se eu quiser descrever o estado do pêndulo, eu preciso dar mais uma informação, que é a velocidade com que o pêndulo está oscilando. Então, o espaço de estados do pêndulo é o espaço das duplas θ, ômega, em que θ é uma variável, um grau de liberdade angular, e ômega é um grau de liberdade, uma variável linear. E esse espaço de estados é fácil ver que corresponde a uma superfície bem conhecida, que é o cilindro, em que a coordenada linear corresponde a essa coordenada na direção longitudinal do cilindro, e a coordenada angular corresponde à direção transversal do cilindro. Então temos um exemplo muito simples, absolutamente básico, de um sistema físico cujo espaço de estados é uma variedade, a saber, nesse caso, um cilindro. Então essa é uma das motivações que eu costumo mencionar para explicar por que é importante estudar variedades e entender que variedades é que existem. Mas há talvez um argumento ainda mais pesado, um argumento mais forte, que é que nós todos vivemos dentro de uma variedade. Vivemos dentro do universo, que na formulação relativística é uma variedade de dimensão 4, em que a posição de cada evento é caracterizada por 3 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. É claro que existem outros modelos, em particular na física quântica, em que, inclusive com números de dimensões maiores, isso não afeta o meu argumento. Vivemos todos dentro de uma variedade. E
Há muita gente que considera que a maior pergunta em aberto na ciência atual é se essa variedade na qual nós vivemos, o universo, é uma variedade aberta ou fechada. Isso todo mundo, acho que nessa sala sabe, que segundo os modelos aceitos atualmente, é um problema que depende de conhecer a quantidade de massa que o universo contém. Se a massa for suficientemente grande, isso implica que o universo relativístico é fechado. Se não for suficientemente grande, então o universo relativístico é aberto. Esse tipo de problema é um problema que os matemáticos não vão resolver. Se tem massa suficiente no universo ou não, não é da nossa competência determinar. O que a gente pode fazer para colaborar é fornecer informação sobre que tipos de variedades existem. Em particular, gostaríamos muito de dizer que tipos de variedades de dimensão 4 existem. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouquinho. E, de alguma forma, fornecer elementos para jogar qual é a lista de opções que o universo teve na hora de criar o universo, na hora de se criar, na hora de se constituir. É aí que entra essa interação entre geometria, matemática fundamental e problemas da física. O problema da classificação de variedades, do qual eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas aqui estou introduzindo o problema, é exatamente buscar dar uma solução, dar uma resposta para quantas e quais variedades existem. O teorema que alguns gostariam de ter é uma lista completa de todas as variedades que possam existir. E a conjectura de Poincaré é um pedaço desse problema da classificação. Por exemplo, vamos começar pela situação mais fácil. Em dimensão 1, variedades de dimensão 1, só existem duas. Ou seja, curvas só existem duas. Uma aberta e uma fechada. Então aqui, aberta é isso aqui, essa é uma representação para a reta infinita, é uma curva aberta, e o círculo, que é uma curva fechada. Claro que se vocês foram obrigados a fazer uma matéria de geometria diferencial e tiveram que aprender elipses, hipérboles, parábolas, etc., vão ficar meio chateados com a minha simplificação da teoria. Eu tenho que explicar o que eu quero dizer com só existe uma curva aberta e só existe uma curva fechada. Porque é claro que existem outras, né? Por exemplo, aí estão dois exemplos, outro exemplo de uma curva aberta e outro exemplo de uma curva fechada, um pouco diferente da anterior. É que eu quero adotar um ponto, os topólogos adotam um ponto de vista no qual isso aqui é a mesma coisa que uma reta, só que está meio torta. E aquilo lá é um círculo que alguém amassou, mas é essencialmente um círculo. Então existe uma noção de quando é que duas variedades são a mesma variedade, essencialmente a mesma variedade. Isso se chama equivalência. Nós dizemos que duas variedades são equivalentes se for possível colocar uma em correspondência com a outra de maneira contínua, uma correspondência que associa a cada ponto de uma variedade, um ponto da outra, de maneira contínua. Por exemplo, uma esfera e um elipsoide são equivalentes. É possível definir uma correspondência contínua da esfera no elipsoide e reciprocamente. Tecnicamente, o que eu estou falando aqui é que existe um homeomorfismo, uma aplicação contínua de uma na outra, com inversa contínua também. E então é possível fazer essa correspondência entre a esfera e o elipsoide. Portanto, são variedades, no caso, superfícies equivalentes, que eu considero como sendo essencialmente a mesma superfície. Já a esfera e o toro não são equivalentes. Não é possível fazer essa correspondência contínua entre os pontos de uma superfície e os pontos da outra. Isso não é fácil de demonstrar, mas daqui a pouquinho eu vou explicar como é que a gente pode provar que o toro e a esfera são superfícies de fato distintas, com propriedades distintas.